Bora falar de passarinho? Bom, me chamo Gustavo, sou integrante do meu grupo, que é composto por 6 pessoas, que é eu, a Isabela, a Monize, a Fernanda, o Gabriel e a Carol. Hoje a gente vai trocar um papo bem legal aqui com o meu amigo Miguel, grande biólogo aqui. Vai estar falando um pouco sobre as aves, né? E o tema que a gente vai ser abordado nessa entrevista é a introdução de espécies exóticas, seja ela de outro bioma quanto de outro país, e a gente vai estar trocando essa ideia aí para compreender melhor essa situação, o quanto isso implica. Mas antes disso, se apresenta pra gente, fala um pouco sobre você. Bom, eu sou Miguel Magro, sou biólogo aqui de Santo André, eu faço um monitoramento das espécies das aves aqui por conta, né, nos parques da cidade. Eu sou educador ambiental, eu sou professor e sou fundador do grupo Goa Santo André, né, que é um grupo que faz o mapeamento das aves da cidade e mitiga medidas que podem ser necessárias para a preservação delas e dos espaços em que elas vivem. Isso é um trabalho de extrema importância, né? Assim, levando em consideração que a floresta, a mata, ela só está perdendo cada vez mais área, né? A gente pega aí a Mata Atlântica, que cobria 15% de todo o território brasileiro, hoje 90% de sua cobertura original já praticamente sumiu, né? E é importante projetos como esse para manter esse fragmento ativo e tal. A gente fez aqui uma passarinhada, a gente viu diversas espécies de aves. Eu queria que você me dissesse, a gente até vai colocar essas imagens ali, sim. Sobre as aves que estão introduzidas aqui, tanto de outro país quanto de outro bioma. Fala um pouco sobre a... Sim, bom, primeiramente eu vou falar sobre o ambiente que nós estamos, né? Aqui o Parque Central ele é uma área inserida dentro da cidade, é um ambiente urbano, porém com algumas áreas de vegetação natural ainda. Por impacto da urbanização, nós temos algumas espécies que nós chamamos de espécies sinantrópicas, espécies que vivem junto ao ser humano. E algumas delas são espécies introduzidas, né? Nós temos aqui, por exemplo, o pombo doméstico, que é uma espécie que ela veio para o Brasil na época das grandes navegações, né? O pombo doméstico ele servia de alimento e ele também era criado por pessoas que tinham até um alto grau assim na sociedade. Então as pessoas criavam pombos por hobby e alguns pombos acabaram escapando ou foram soltos e o pombo ele acabou ficando famoso em boa parte do Brasil, né? Hoje em dia nós temos pombos até em algumas cidades da região amazônica com populações isoladas. E o pardal, que é uma outra espécie também que veio na época da colonização do Brasil, na verdade um pouco depois, na época do desenvolvimento das vacinas, né, que soltaram os pardais para acabar um pouco com os mosquitos. Acreditava-se que o pardal ia combater o mosquito. E depois foram descobrir que o pardal é uma espécie que se alimenta de grãos. Então a soltura deles não contribuiu nada para o combate efetivo do mosquito, né? Eles acabaram se proliferando com muita facilidade no meio urbano porque o ambiente que nós proporcionávamos para ele naquela época era um ambiente similar aos ambientes que o pardal tinha na Europa. E nós temos até uma curva, né, populacional deles, porque eles começaram a aumentar a população. E hoje em dia nós temos um declínio populacional dos pardais na cidade. A capacidade, né, de outras espécies de aves de sensibilidade ambiental baixa conseguirem, né, se adaptar à cidade fez com que o pardal ele fosse tendo menos espaço e possivelmente também a mudança nas construções arquitetônicas que temos na cidade. Os pardais eles faziam os ninhos nos beirados das casas e com a nova arquitetura que nós temos, né, sem essas casas com as telhas recurvadas onde eles faziam os ninhos, nós temos aí uma queda populacional dos pardais. E esses dados eles podem ser encontrados em diversos tipos de monitoramentos, né? Se pegar exemplo do eBird, todos os dados que eu tabulo aqui do parque eles são enviados para a plataforma do eBird. E se você pegar os monitoramentos de anos atrás, a quantidade de pardais era bem maior do que a quantidade de pardais que nós temos hoje em dia no parque, que dificilmente chega a 4 indivíduos por monitoramento, antes você tinha 15, 20 indivíduos facilmente por monitoramento. Uma das coisas que as pessoas elas não entendem é qual a problemática de inserir, né, introduzir uma espécie que não é nativa do Brasil. Elas não sabem que isso pode causar um grande prejuízo tanto para o bioma quanto para as espécies que vivem lá.
eu queria que você me dissesse, através da sua experiência, qual que são essas coisas que podem acabar implicando e acontecendo. Pois bem, não precisa nem ser espécies fora do Brasil. Como você disse, a relação dos biomas. O Brasil ele é dividido em 6 biomas que são subdivididos em outros biomas, né? A Mata Atlântica ela tem vários tipos de vegetações, tem floresta estacional semidecidual, ombrófila densa, ombrófila mista, campo de altitude. Então você vai ter várias divisões de ambientes onde as espécies elas não costumam se conectar. Temos espécies mais generalistas que ocupam vários tipos de biomas, mas temos espécies mais específicas. Então, por exemplo, se eu pegar uma ave mais generalista de uma outra região e introduzir aqui, ela vai competir com uma espécie da Mata Atlântica que ela é mais exigente ecologicamente falando. Um caso que nós temos aqui em Santo André, na parte mais serrana, que é o caso do Periquitão maracanã. O Periquitão maracanã ele é uma espécie que ele não ocorria aqui, não foi introduzido também, ele acabou chegando na região por causa da expansão urbana, que vai tirando a floresta do entorno da cidade. Então essa espécie ela acaba competindo com a tiriba, com a Pyrrhura frontalis, acaba competindo por alimentação, por locais de nidificação. Então os locais onde o periquitão ele vem se aproximando, as pirruras elas vão saindo dessa região. E a própria voante também, que é uma ave que ela teve também a sua expansão de forma natural, de acordo com o desmatamento humano, né? Ela foi chegando em função do desmatamento e ela vem competindo com as rolinhas, que a gente tem aqui a rolinha tradicional, que era muito abundante e a população foi diminuindo. Nós temos também casos de espécies que elas são introduzidas pelo próprio ser humano, ele não facilitou a chegada dela, ele simplesmente, literalmente colocou a espécie aqui, né? Então, temos alguns pássaros que eles são introduzidos aqui, o cardeal, o galo da campina, e eles podem sim competir com outras espécies. No caso aqui do parque, eles acabaram se adaptando e se inserindo junto aos bandos de sabiá do campo, de mimos saturninos. Então a gente não vê uma competição tão acirrada a ponto de eliminar ou impactar severamente alguma espécie. Mas isso acontece em outras regiões, que não são aqui, regiões fora de Santo André. É algo que é bem visível. Bacana. Miguel, a gente vê que assim, a urbanização, a expansão urbana está aumentando cada vez mais. A gente vê que as cidades vão mudando, o crescimento aí tanto de empresas que vão sendo construídas e prédios e tal, vai fazendo com que grande área vai sendo desmatada. Mas a gente vê também que as aves elas estão migrando bastante para essas áreas urbanas, né? Tem um livro do Pedro Deverey que demonstrou que já foram 400 espécies de aves registradas no Diário Urbano. Bom, muito provável que esse número tenha aumentado, porque esse livro foi de 2004, então já foi um tempo, assim, tem bastante tempo já que foi publicado esse livro. Mas isso a gente vê que eles conseguiram se adaptar a essas condições urbanas e tal. Mas a gente também vê que tem várias espécies que não conseguem se adaptar. E muitas delas hoje estão até listadas como ameaça de extinção, sendo nativa da Mata Atlântica. Eu queria que você me citasse uma espécie da Mata Atlântica que sofreu e ainda sofre e está hoje na lista de ameaça de extinção por conta dessa expansão. Então, aqui na região nós temos algumas espécies que elas são classificadas em alto nível de sensibilidade ambiental. E o que é a sensibilidade ambiental? Tem um autor, Douglas Stutz, ele separou todas as aves da América Latina de acordo com a sensibilidade ambiental. Baixa sensibilidade ambiental são as aves que elas têm uma plasticidade muito grande para se adaptar ao ambiente urbano, a ambientes modificados, tanto plantações, cidades. As aves de média sensibilidade ambiental elas vão tolerar até certo ponto uma alteração ambiental. Elas necessitam de áreas verdes ou de matas ainda degradadas, mas elas não precisam do ambiente ecologicamente perfeito. E nós temos as aves de alta sensibilidade ambiental, que elas são extremamente especializadas em determinados tipos de ambiente. E a Mata Atlântica, por causa das suas variações, tanto em altitude quanto em longitude, você vai ter uma grande diversidade de nichos específicos. As aves elas vão se especializar em ambientes muito específicos. E você mexendo naquele ambiente, você acaba fazendo com que essa espécie ela fique mais ameaçada. Então, se eu pegar os grandes frugívoros estritivos, né, que eles são estritos a determinadas
frutificações da Mata Atlântica, você vai ter essas espécies com uma redução populacional cada vez maior. Exemplo da jacutinga. A jacutinga é uma espécie que eu sempre gosto de citar porque ela é uma espécie que ela originalmente corria desde o sul da Bahia até o norte da Argentina, quando a Mata Atlântica ela fazia toda essa conexão. E os diferentes níveis de latitude e longitude faziam com que a jacutinga fizesse uma grande migração do sul da Bahia até o norte da Argentina, seguindo as fruteiras favoritas dela. Então ela fazia grandes deslocamentos, tendo alimento durante o ano todo. Com a redução da Mata Atlântica a apenas fragmentos e o estreito da Serra do Mar, a população de jacutingas caiu drasticamente e ficou reduzida apenas um trecho da Serra do Mar, onde hoje em dia ela é obrigada a fazer migrações curtas, né, do Planalto até a planície litorânea, e ela teve, os indivíduos que ficaram, elas tiveram que se adaptar a outros tipos de alimentações para poder ter alimento durante todos os meses do ano. Interessante, isso é interessante. Se a gente pegar, por exemplo, a Mata Atlântica, apesar de todo o desmatamento ainda, ele é extremamente diverso, né? Com esse grupo, um dos grupos faunísticos mais ricos da Mata Atlântica, comportando aí 46% de todas as aves do Brasil. Então, assim, no entanto, que é o que está listado hoje na categoria dos 5 maiores hotspots do mundo. Isso é o que leva ele também. Mas é interessante essa relação. E você acha que talvez a gente tenha algumas medidas para tomar que fazer com que reduza ou que retarde esse movimento para que elas não sejam realmente entre extinção? O que você acha? Então, até o ano 2000, a Mata Atlântica, meados de 2000, 2004, a Mata Atlântica ela estava fadada a 7% da sua cobertura original. Foi muito alarmante. E a partir desse momento, políticas públicas de legislações como a Lei da Mata Atlântica, e no caso da nossa região aqui de Santo André, a Lei de Desocupação de Solo e a Lei de Mananciais da Represa Billings, são leis que começaram a se estruturar para proteger a floresta. De 7%, nós subimos para 20% da cobertura original da Mata Atlântica no Brasil nesses últimos anos. E com esses últimos anos até meados de 2017, 2018. Depois nós tivemos um declínio novamente de Mata Atlântica, chegamos próximo dos 17%, então muita área foi desmatada nesses últimos anos, e agora nós tivemos uma estagnada, né? No cenário atual que nós temos no Brasil e na região onde a Mata Atlântica se concentra, que é perto dos grandes centros urbanos, é difícil você devastar a floresta sem alguém ver. Então você precisa de uma legislação, você precisa de um estudo de impacto ambiental, e tudo isso é complexo. Você não consegue simplesmente chegar e devastar uma área da Mata Atlântica da noite para o dia. Então toda essa burocracia é uma burocracia boa, que é uma burocracia que ela ajuda a deixar a floresta em pé. Então, tendo uma fiscalização ativa, um segmento da legislação, a floresta em si ela vai acabar se regenerando. E a observação de aves ela é uma grande aliada da preservação da Mata Atlântica, porque nós temos os hotspots, né, os locais de observação de aves, e muitos foram surgindo em áreas particulares, porque as pessoas começaram a ver que dá para tirar dinheiro com passarinho livre, com a floresta em pé. Então hoje em dia você tem pousadas de observação de aves em locais que antigamente eram carvoarias, que eram sítios abertos, as pessoas reflorestaram aquilo para poder ganhar dinheiro com a observação de aves. E os gringos hoje em dia têm uma grande visão para o Brasil como referência para a observação de aves, então traz economia, traz capital externo para o país, e isso acaba ajudando as pessoas a ganharem a vida com a observação de aves e com a floresta em pé. Então o turismo, não só a observação de aves, mas o turismo ecológico, ele é um grande aliado também para a preservação, não só da Mata Atlântica, mas de todos os biomas que a gente tem no Brasil. Bacana. Então, assim, é só para a gente entender que sim, há medidas que a gente pode tomar para que ele ainda se mantenha, para que a gente consiga preservar as espécies que tem. Eu sempre costumo dizer que, isso eu já escutei de algum lugar, que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Sim. Então é importante a gente conhecer para a gente passar a preservar e conscientizar as outras pessoas, que é esse papel que você faz, que é lindo, assim, a passarinhada é um negócio surreal. Esse cara, ele tem um conhecimento fora do comum, ele bate um olho numa ave e já sabe a espécie, como é o ninho, o que ela se alimenta. Isso é extremamente importante, e saber que você tem esse conhecimento todo, que você vai passando ele, isso é confortante,
porque a gente sabe que outras pessoas estão sendo sensibilizadas através desse conhecimento seu e estão aprendendo cada vez mais. Conhecimento só é conhecimento quando se passa para frente, né? Quando você guarda o conhecimento para si próprio, ele se torna fruto do seu egoísmo. Então, todo aprendizado tem que ser passado para frente, senão ele morre. Tudo aquilo que você descobre, se não passa para frente, você acaba levando e privando a sociedade disso. Então, o conhecimento ele deve ser passado para frente sempre. Vou finalizar. Não sei quantos minutos deu de vídeo, mas vou finalizar também com uma frase da Cora Coralina, que eu gosto bastante, que é: feliz é aquele que aprende, feliz é aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Que é exatamente isso que a gente discutiu. Espero que todo mundo tenha gostado. Miguel, obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço, a gente aí, grande passarinhada a gente fez com ele, quanta coisa a gente aprendeu. E é surreal, a gente vai deixar algumas imagens para vocês verem, para vocês ficarem um pouco com inveja. Para quem quiser aí conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Miguel, vou passar as redes sociais dele, deixar o Instagram linkado aí. Vocês dão uma força, conheçam o trabalho desse cara e vão passarinhar com a gente um dia. Passarinhar. Falou, galerinha. Falou.